Começará em breve. Vamos lá. Gravando. Bom, a partir de agora a gente está gravando a aula. O conteúdo de hoje eu vou tentar trabalhar. Ele é um conteúdo bastante complexo, tá? Ele é um conteúdo bastante complexo. E eu vou tentar trabalhar com vocês de uma forma mais rápida possível, porque ele não é mais um conteúdo de tanta importância assim no mundo acadêmico. Não no mundo acadêmico, não, né? Mas a nível de vestibular, ele não é um conteúdo que cai tanto, que é tão cobrado. Às vezes o que se pede, o que se cobra mais dele, não é nem o conteúdo específico, mas a ideologia por trás do movimento. Qual é o tema da aula de hoje? Revolução Russa. Tá? Revolução Russa. Eu tenho que admitir para vocês, não é um tema que eu sou apaixonado em trabalhar, muito pelo contrário. Tá? É um tema tanto quanto... né? É aquele dançar música lenta com a mãe, mas para a gente dar sequência ao conteúdo, para a gente dar sequência ao nosso plano de ensino, eu vou tentar sintetizar esse tema hoje em 50 minutos, tá? Algumas partes eu vou passar, eu vou só mesmo pontuar, porque não tem muito o que estar falando e não tem muito peso para o entendimento do movimento em si. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntar. Eu não vou conseguir ver o chat. Tá? Então, eventualmente, eu vou estar parando e perguntando alguma dúvida, vocês vão ter que abrir o microfone. Tá legal? A aula vai ficar gravada, vocês vão poder revisar essa aula quantas vezes vocês quiserem. Eu coloquei mais 2 videoaulas lá no Moodle para vocês, que não são minhas, são de outras pessoas. Então, vocês, além da aula, vocês vão ter outras 2 videoaulas para poder trabalhar e ver e aprender esse tema. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder mandar no grupo de WhatsApp ou via mensagem privada no Moodle. Tá beleza? Vamos nós, então? Vocês vão me responder aí. Estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui que alguém pediu. Aí é um outro problema. Quem pedir para entrar agora, eu não vou conseguir ver mais também. Porque eu não vou conseguir ver a tela. Aí vai ficar ruim, hein? Vocês estão vendo aí Revolução Russa, papapá? Sim. Uhum. Está projetado, não está? Sim. Modo apresentação, correto? Sim. Vou silenciar meu celular aqui para não ter encheção de saco. Meninos, Revolução Russa. Quando a Revolução Russa ela acontece? 1917. Né? Quando ela acontece? 1917. No entanto, a Revolução Russa ela acontece em 17, só que o início dela é muito anterior a 1917. Né? Os antecedentes da Revolução Russa são anteriores a 1917. São ainda do século XIX, 1860, 1870 e assim por diante. Como qualquer movimento, a Revolução Russa não aconteceu da noite para o dia. Não levantaram uma bela manhã de julho de 1917 e disseram: vamos acabar com o czarismo e vamos realizar uma revolução pseudo-comunista aqui na Rússia. Não foi assim. Né? A Rússia, até 1917, ela vivia sob um regime ainda absolutista, vejam bem, o absolutismo que começou a desaparecer no mundo europeu lá na Revolução Inglesa do século XVII, na Revolução Francesa do século XVIII, né? Na Rússia, em pleno século XX, você ainda tinha uma Rússia que vivia com resquícios do absolutismo, aonde o czar ele tinha literalmente poderes absolutos, como os reis do antigo regime do mundo europeu. A Rússia era um dos países mais atrasados de toda a Europa
em pleno século XX. Ela era conhecida como a gigante dos pés de barro, porque era uma gigante, só que era atrasada, né? Então eles faziam essa alusão aos pés de barro, porque não tinha estabilidade nenhuma, era um gigante que podia desmoronar a qualquer momento, né? Ela não, os habitantes não tinham liberdade, os indivíduos não tinham liberdades individuais dentro da Rússia, ninguém podia reivindicar, não podia se manifestar contra o governo, né? A Rússia, ela ainda era, e é até hoje, a base da religião deles é a Igreja Ortodoxa, né, que monopolizava o ensino, que tinha privilégios, que tinha grande poder e grande influência dentro do governo russo, né? Era uma Rússia onde você tinha uma grande concentração fundiária, né? Você tinha uma nobreza que era a detentora de quase toda a área territorial do Império Russo, os boiardos, que eram os nobres proprietários. Enquanto isso, você tinha milhões e milhões e milhões de camponeses que viviam da exploração, ainda, pasmem, ainda em um regime semi-feudal. Gente, o feudalismo, que foi varrido da Europa Ocidental a partir do século XV, em pleno século XX, ainda tinha traços dentro da Rússia, né? Então, para a gente ter uma noção do atraso russo. Era um país com poucas indústrias, e as indústrias que tinham dentro da Rússia não eram de capital nacional. As indústrias que existiam dentro da Rússia eram indústrias com base no capital externo. Capital da Bélgica, capital francês, capital alemão, capital inglês e assim vai. Então você tinha um regime czarista que explorava os milhões de camponeses, a camada pobre, os trabalhadores, os operários, né, dentro das cidades, e dava privilégios em excesso à nobreza e ao clero dentro da Rússia. Com tanta miséria, com tanta pobreza, com tanta desigualdade, com tanto autoritarismo, no final do século XIX, a gente vai ver surgir dentro da Rússia uma série de movimentos de contestação, de oposição. Só que todos esses movimentos eram movimentos clandestinos, porque a liberdade de questionamento, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão não existiam dentro da Rússia. Então você tem uma Rússia onde falar mal do governo era crime. E aí você tem os movimentos de contestação contra o regime russo, que eu listo aqui para vocês, né? Os nihilistas, os populistas, o Partido Socialista Revolucionário, o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido, inclusive, ele vai se dividir em 1903, e aí do POSDR vai nascer os dois mais famosos partidos russos, os mencheviques, em 1903, né? Dessa divisão, então, do Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai se dividir e vai nascer o Partido Menchevique e o Partido Bolchevique. Menchevique, que significava minoria, e bolcheviques, que significavam a maioria. Quem formava o Partido dos Mencheviques? O Partido dos Mencheviques era formado por um grupo de intelectuais, por alguns operários, e eles defendiam uma revolução liberal mais voltada para os interesses da burguesia. Os mencheviques, então, queriam destruir o czarismo, os bolcheviques também, só que os mencheviques queriam destruir o czarismo seguindo mais os moldes da Revolução Francesa, dando poder à burguesia. Os bolcheviques, em contrapartida, eles queriam destruir o czarismo, só que seguindo as ideias do socialismo, do comunismo, do anarquismo, né? E o grande líder deles era o famoso revolucionário Lenin, que tinha o apoio de grande parte
do operariado, dos camponeses, e eles defendiam que a destruição do czarismo deveria ser realizada através de um movimento revolucionário, disciplinado e que entregasse todo o poder nas mãos dos operários, nas mãos dos camponeses. Então, olha só, os mencheviques queriam destruir o czarismo e entregar o poder nas mãos da burguesia. Os bolcheviques queriam destruir o czarismo com base em um movimento popular, e todo o poder, na visão dos bolcheviques, deveria ir para as mãos dos operários e dos camponeses. Né? A burguesia ela teria que se adaptar a esse movimento. E em 1905, vai nascer um outro partido, que é o chamado Partido do Cadete, que é um partido predominantemente burguês, que politicamente, com o passar dos anos, não vai ter força, vai ser um partido que não vai ter grande expressão, que não vai conseguir muita coisa dentro da Rússia, só que era um partido de predominância burguesa, era um partido, inclusive, que o czar, percebendo a iminência de uma revolução, o Partido do Cadete vai ser o partido que o czar vai buscar apoio muitas vezes, porque atendia os interesses dos ricos, atendia os interesses da elite russa, atendia os interesses da alta burguesia dentro da Rússia. Tá? Então, esses eram basicamente os partidos. Quais desses partidos a gente vai dar maior influência? Qual desses partidos a gente vai dar maior respaldo? O partido dos mencheviques e o partido dos bolcheviques. Meninos, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não. Eu estou olhando o chat agora. Se tiver alguma dúvida, pode pôr no chat também. Professor. Oi. Você falou que o partido dos mencheviques apoiavam a burguesia no poder e que os cadetes eram formados principalmente pela burguesia. Por que eles não se juntavam se eles tinham interesses parecidos? O partido dos mencheviques ele vai se desmembrar daquele partido social revolucionário russo, blá, 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 blá. Eles, não é porque eles apoiavam a burguesia que eles eram da alta burguesia. Eram pequenos comerciantes, era uma elite intelectual. Eles vão se inspirar na Revolução Francesa, né? Agora, o Partido dos Cadetes, não. O Partido dos Cadetes era a alta burguesia, era a alta oligarquia, tinha nele membros da nobreza russa. É um grupo diferente. Tá? Mais alguma dúvida, meninos? Mais alguma dúvida? O que vocês estão vendo agora? A minha imagem ou o slide? O slide. O slide ainda, né? Tá. O slide está no modo apresentação? Não. Agora sim. Agora tá, né? Então vamos lá. Bom, a gente entra no século XX, e em 1905 vai acontecer um episódio que vai ficar conhecido como o ensaio geral. Eles chamam de um ensaio geral porque em 1905 aconteceu uma tentativa de revolução na Rússia que para muitos foi uma espécie de um ensaio para o que viria a acontecer em 1917. Então pensa assim, a apresentação da peça vai ser em 1917. Em 1905 a gente faz um ensaio geral para ver como é que vai acontecer. Então eles chamam esse episódio de 1905 de o ensaio geral. Como esse ensaio geral ele aconteceu? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. Em 1905, a insatisfação com o regime czarista era gigantesca. O regime czarista ele era atacado por todos os lados. O autoritarismo, a falta de liberdade, a desigualdade, a pobreza, a miséria, a fome, doença. Era uma coisa assim, sistemática dentro da Rússia. Então, o que o governo russo ele vai fazer na tentativa
É uma coisa que parece contraditória, mas não é. Numa tentativa de trazer o povo para o lado do governo, em muitos momentos históricos, os governos eles entravam em guerra para despertar no povo o espírito nacionalista, o espírito de amor à pátria. Então, em muitos momentos, os governos ao longo da história entravam em guerras só para conseguir unificar o povo em prol de uma causa única e despertar esse amor pela pátria. Em 1905, a Rússia vai declarar guerra contra o Japão por uma disputa da região da Manchúria, que hoje é a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, a Rússia entra em guerra contra o Japão para manter a posse sobre essa região. E o governo russo literalmente pensou assim, caramba, nós somos milhões e milhões e milhões, e o Japão é uma ilhazinha pequena, vai ser uma guerra rápida, rapidamente a gente vai derrotar o Japão e o povo vai ficar do nosso lado. Só que aconteceu exatamente o oposto. Os russos foram vergonhosamente derrotados pelos japoneses. A Rússia, como eu disse, era um gigante dos pés de barro, né? Armamentos extremamente atrasados, tecnologia atrasada, um exército ultrapassado, e o exército japonês muito mais bem treinado, muito mais bem equipado, muito mais bem preparado, muito mais moderno, né? Deu uma surra nos russos. O resultado, a Rússia, que já tinha problemas antes, entra numa crise ainda pior. Gastou demais com a guerra, e aí a Rússia passa a viver uma crise de abastecimento ainda pior, faltando alimentos, faltando medicamentos, faltando escolas, a inflação vai disparar, e aí o que começa a se espalhar pela Rússia inteira? Aquela insatisfação que já era gigantesca até o início da guerra, aquela satisfação ela vai ficar ainda pior depois da guerra e da vergonhosa derrota. E a gente vai começar a ver dentro da Rússia uma série de greves se espalhando pela Rússia. Greves aos montes dentro da Rússia. Só que as greves eram proibidas pela lei russa. E todo o movimento grevista era tratado com extrema violência. Em um belo dia, um grupo de operários, de mulheres, saíram fazendo uma manifestação pacífica pelas ruas de Stalingrado. De Petrogrado. Né? Eles saíram fazendo uma manifestação pedindo melhores condições de vida, pedindo melhores salários, pedindo redução das jornadas de trabalho, pedindo o início das leis trabalhistas na Rússia, blá, 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 blá. O que o governo do czar ele vai fazer quando ele fica sabendo dessa manifestação e dessa passeata em pleno domingo, uma manhã de domingo de muito frio pelas ruas da cidade? O governo ele literalmente manda o exército fuzilar todo mundo, né? O exército, em vez de conversar, em vez de dialogar, em vez de tentar entender a situação, eles abrem fogo contra a multidão, matando um monte de manifestantes, mulheres, crianças, pessoas até mesmo do próprio clero que estavam participando do movimento. Esse episódio de janeiro de 1905 ficou conhecido como o Domingo Sangrento, né? Um monte de pessoas morrem, né? Aqui a gente consegue ver pelas imagens, a imagem 1, a polícia, né? Uma espécie de um pelotão de fuzilamento, os manifestantes fazendo uma passeata pacífica e depois eles abrindo fogo contra os manifestantes, né? Contra os manifestantes, deixando dezenas de mortos. O resultado disso, esse massacre desperta uma série de insurreições, de revoltas por toda a Rússia. Por toda a Rússia. Até mesmo
membros da Marinha Russa começam a se rebelar contra o governo russo. Foi, por exemplo, um episódio do encouraçado Potemkin. O encouraçado Potemkin era um navio de guerra russo, era um dos mais modernos navios de guerra que tinham dentro da Rússia. E os marinheiros assumiram o controle do encouraçado, ameaçando bombardear a capital da Rússia contra o autoritarismo do czarismo. Virou até filme depois, né, o encouraçado Potemkin, virou até filme depois, né, as manifestações contra a repressão, contra o autoritarismo. E aí vai nascer, então, dentro da Rússia, uma necessidade do czar de tentar acalmar esse povo. E em outubro de 1905, o czar, numa tentativa de acalmar as revoltas, ele vai lançar um manifesto, propondo a criação da Duma. O que seria a Duma na Rússia? Para os russos, a Duma é o parlamento, o Congresso. A Rússia não tinha um parlamento, ela não tinha um Congresso. Então, o czar ele vai falar o seguinte: olha, eu vou atender as reivindicações de vocês. Eu vou, inclusive, abrir mão do meu poder absoluto e vou autorizar eleições para o parlamento russo. Vocês, então, vão poder votar, vocês vão poder escolher seus representantes. Nós vamos criar um parlamento, um congresso, para me ajudar a governar a Rússia, para me ajudar a atender os interesses de vocês. Olha que coisa linda, que coisa bonita. Bom, vai resolver, Rodrigo? Num primeiro momento, vai. Num primeiro momento, isso vai acalmar os ânimos. Né? Eles vão aceitar a proposta do czar, né? Em sua maioria, a burguesia vai liderar os movimentos para aceitar a proposta do czar. As revoltas vão diminuir, o povo vai dar um voto a mais de confiança para o czar, e a Rússia vai viver um período de relativa tranquilidade. Só que o czar, na realidade, meus queridos, o czar ele nunca pensou de fato em dividir o poder dele com a Duma. A Duma foi só uma cortina de fumaça. A Duma ele autoriza a criação da Duma apenas para acalmar aquelas revoltas, para tentar colocar ordem na casa, né? Na realidade, o czar ele estava tentando ganhar tempo para recuperar o poder, né? Ganhar tempo para recuperar a confiança e as alianças que ele havia perdido. Com o passar do tempo, o que o czar ele faz? Ele começa a tomar medidas que restringiam a atuação da Duma. Quer dizer, a Duma ela existia, só que ela era um mecanismo de enfeite fictício, que não tinha poder de verdade, né? É nesse momento... Rodrigo, quem formava a Duma? A Duma tinha representantes do partido do Cadete, a Duma tinha representante dos mencheviques, a Duma tinha representante dos bolcheviques, né? Esses partidos eram representados, tinham seus representantes dentro da Duma. E quando, principalmente os mencheviques e os bolcheviques, e principalmente mesmo os bolcheviques percebem que o czar nunca pensou de verdade em dividir o poder dele com a Duma, os bolcheviques eles vão começar a criar os chamados sovietes. Muita atenção para esse termo. Os chamados sovietes. Rodrigo, o que eram esses sovietes? Gente, sovietes seria para nós hoje o equivalente a sindicatos. Então você tinha o Conselho dos Sovietes. Então você tinha um conselho, um sindicato que representava os operários. Então cada cidade tinha um soviete que representava os operários.
Cada cidade tinha um sovietes, que representava os camponeses. Cada cidade tinha um sovietes, dos soldados, o soviete dos metalúrgicos, o soviete dos professores, o soviete dos comerciantes. Então, imagine como se fossem sindicatos. E esses sovietes, eles começam, então, a se organizar, principalmente sob a liderança dos bolcheviques. Eles começam a se organizar e começam a cobrar do governo russo suas reivindicações, falando: ô czar, você prometeu um monte de coisa para a gente e você não está cumprindo nada, né? É nesse momento que a gente chega em 1914. E em 1914, então, a gente vai ter, olha só, hein, a Rússia vivendo novamente agitações sociais, novamente na miséria, novamente desigualdade, pobreza, inflação, o czar autoritário, manipulando a Duma, né? O conselhos dos sovietes, o grupo dos sovietes cobrando o czar. A gente chega no ano de 1914 e, para piorar a situação, tem início a Primeira Guerra Mundial. E o que a Rússia vai fazer com a Primeira Guerra Mundial? A Rússia vivendo uma mexerica danada, numa miséria absurda, numa pobreza absurda. O que a Rússia vai fazer? Ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber de vocês. Agora eu estou olhando de novo aqui o chat. Dúvidas? Dúvidas? Tudo tranquilo aqui. Eu acho que eu só vou ter dúvida quando aparecer as questões, né, para responder. Uhum. Alguém mais? Perguntas? Perguntas? Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, Iris. Mais alguém? Dúvidas? Ô, Rodrigo, quanto Oi. tempo demorou esse tempo de tranquilidade até o início da Primeira Guerra? Se eu falei que a Duma vai ser criada em 1905, e aí você vive um breve período de tranquilidade, e já em 1914, a Primeira Guerra Mundial, e os ânimos já estão alterados de novo dentro da Rússia, faz as contas aí, Eugênio. Rapaz, Ô, sua voz menino. cortou, mas acho que é 11 anos. 12 anos. Ô, menino bonitinho, de 1905 a 1914. São 12 anos, Gabriel? 12, eu acho que é 13. 1905 a 1914 são 12 anos. É 12. Pode confiar que é 12. Gente, me ajuda aí. É 9, nove, Rodrigo, o Gabriel mas tá sua zoando. voz cortou muito, meu Deus do céu. A minha voz cortou. Acho que foi só pra mim, minha internet, eu acho que... 1905 a 1914 dá 9 anos, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui, não vamos pensar exatamente 9 não, tá, Eliel? Não vamos pensar exatamente 9 não, porque isso é muito subjetivo, tá? As manifestações, as insatisfações, elas se iniciam muito antes de 1914. Os conselhos, muito antes de 1914. Tá lá embaixo, filho. Tá lá no hack. É o meu filho pedindo um negócio aqui. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? 11h20. Eu vou dar 2 minutos para vocês tomarem água. Antes disso, respondam presença. Pode responder. No chat mesmo? Vamos lá. Todo mundo? Vou fechar, hein? Acabou. Vamos lá. Vai tomar uma aguinha. 11h21. 11h23 eu retomo. Levanta e vai tomar uma água rapidinho.
E aí, já voltamos? Tá todo mundo de volta? Podemos continuar para finalizar? Pode. Vamos lá, então. Vocês estão vendo a apresentação, correto? Vocês estão vendo o PowerPoint, correto? Sim. Correto. Correto. Muito ruim que a gente fica cegas aqui. Não sei o que vocês estão vendo por conta do... Tá vendo a tela? Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, a Rússia, nessa mexerica miserável, o que a Rússia me apronta? Ela entra na guerra, a gente vai falar disso melhor semana que vem, né? Como a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial, por que ela entra. Vocês vão ver como ela se envolve nisso, por conta da chamada política das alianças. E a Rússia, velho, ela de novo ela entra na Primeira Guerra subestimando, achando que a quantidade de soldados que ela tinha ia resolver. A população russa era muito grande, né? Então a Rússia tinha muitos soldados. Só que, mais uma vez, qual era o grande problema da Rússia? Ela tinha quantidade, mas deixava a desejar em qualidade. A Rússia ainda lutava, em pleno século XX, a Rússia ainda lutava como se estivesse no século XVIII, no século XIX. Táticas de guerra extremamente ultrapassadas, comandantes extremamente incapacitados, desqualificados, ineficientes, pouca aparelhagem. Para vocês terem uma noção, muitas vezes os soldados russos eles andavam sempre em par, em dupla, e só tinha uma arma. Então eles andavam sempre em dupla com uma única arma. Por que eles ficavam em dupla, mas só tinham uma arma? Porque não tinha arma para os dois. Então a estratégia era o seguinte: quando um morria, o outro assumia a arma do que morreu, entendeu? Para não perder a arma, para não ficar sem arma. Então, tem 10 armas e 20 soldados, vai em dupla. Quando um cair, o outro assume o lugar. Como se não bastasse isso, né? O abastecimento era precário, faltava armamento, faltava medicamento, faltava alimentos. Então, a Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial e vai tomando uma porrada atrás da outra, perdendo uma batalha atrás da outra para os alemães, para os austríacos, perdendo territórios, um território atrás do outro. Vergonha na Primeira Guerra, pobreza, miséria, fome, para piorar isso tudo. A Rússia do século XX ainda era um país extremamente pautado no misticismo. Eis que surge a figura, inclusive, de um indivíduo chamado Rasputin. Se vocês olharem melhorzinho, eu não vou ficar entrando no mérito da questão, mas o Rasputin, ele tinha a fama de ser um curandeiro, de ser um feiticeiro. E o czar Nicolau, ele tinha um filho que tinha uma doença, que me falha a memória agora, mas o filho dele ele tinha uma doença extremamente rara, o herdeiro do trono, né? Tinha uma doença de sangue, e o Rasputin, ele conseguia, muitas vezes, dando medicamentos ineficazes e tudo, mas ele conseguiu, durante um determinado período, manter a saúde do filho do czar. E aí o czar passou a acreditar que o Rasputin era um ser mágico, era um enviado de Deus para salvar a família real. E a czarina, ela passou a fazer tudo o que o Rasputin dizia. Para muitos, então, o Rasputin ele chegou ao ponto de ter tanta influência no governo do czar e da czarina, que o czar muitas vezes fazia aquilo que o Rasputin determinava, com base nessa crença mágica, da magia, da feitiçaria, etc, etc e tal. O que causa ainda mais descrédito para o czar, né? Tanto é que os inimigos de Rasputin e aliados do czar, muitas vezes, olha que doido, hein? Aliados do czar, mas os caras eram aliados do czar, mas odiavam o Rasputin, ao ponto que esses indivíduos eles vão acabar assassinando o Rasputin. Eles vão acabar matando, assassinando o Rasputin para poder eliminar a influência dele, para eliminar a influência de Rasputin dentro
do governo do czar. Então a Rússia ela vivia em plena Primeira Guerra Mundial uma crise econômica tremenda. Ela, durante o período que ela fica na Primeira Guerra Mundial, ela vai ter mais de 5 milhões de mortos, e os mortos não vão morrer apenas pela guerra, eles vão morrer de fome, eles vão morrer de doença, né? E a Rússia não saía da guerra. Ela continuava na guerra. Ela se recusava a se retirar da guerra, né? E é aí, nesse momento, que vai acontecer a chamada Revolução de Fevereiro de 1917. Gente, a Rússia ela era tão atrasada que até o calendário deles era atrasado. O mundo todo, em 1917, adotava o calendário gregoriano, né? Que é o que a gente usa hoje. Com ano bissexto, etc, etc e tal. Os russos ainda usavam o calendário justiniano, do período do Império Romano. Com isso, a Rússia, o calendário da Rússia, ficava coisa de 15, 20 dias atrasado em relação ao resto do mundo. Então, a revolução que para o mundo aconteceu em fevereiro, para os russos aconteceu em janeiro. Ó que doido isso, né? Então, em fevereiro de 1917, os mencheviques eles vão se rebelar contra o governo do czar, eles vão se rebelar contra o governo do czar e vão iniciar uma revolução para depor o czar, para tirar o czar do governo, numa fase liberal, numa fase de uma revolução burguesa. Então, muita atenção para isso, muita atenção para isso. A Revolução de Fevereiro, dentro da Rússia, ela tem um caráter mais burguês, aos moldes da Revolução Francesa. Foi a burguesia russa tentando assumir o poder dentro da Rússia. Fevereiro. Tá? Os mencheviques vão depor o czar ele vai perder o trono, ele vai sair do trono, tá legal? Ele vai perder o poder dele. E aí os mencheviques vão criar um chamado governo de coalizão. Um governo onde eles vão contar com o apoio da Duma, eles vão contar com o apoio... Tchau, filho, vai com Deus. Eles vão contar com o apoio do principal comitê de sovietes, que era o Soviete de Petrogrado, né, que era controlado pelos mencheviques. Esse governo de coalizão, então, vai tentar instalar dentro da Rússia as liberdades individuais, eles vão adotar jornada de trabalho diária de 10 horas para tentar acalmar os trabalhadores, acalmar os operários, eles vão instituir a liberdade de imprensa, eles vão dar anistia a presos e exilados políticos que tinham fugido da Rússia por conta de perseguição do regime czarista. Vão tentar acalmar o povo com isso, só que não vão se retirar da guerra e vão continuar colecionando fracassos militares na Primeira Guerra Mundial. Vão continuar colecionando derrotas na Primeira Guerra Mundial. Vão entregar o poder a um político chamado Kerensky, que era menchevique. Kerensky, então, vai assumir o governo da Rússia, né? E ele vai governar em parceria com a Duma. Então, ele vai ser uma espécie de um primeiro-ministro governando junto com a Duma. Nesse meio tempo, com a anistia, com o perdão e a permissão do retorno dos exilados políticos, o grande líder bolchevique, Lenin, vai voltar para a Rússia do exílio. Ele tinha fugido para não ser morto pelo regime czarista. Lenin tinha fugido, tinha ido para o exílio. Ele volta para a Rússia a partir de fevereiro, e ele já volta para a Rússia e ele lança as suas chamadas teses de abril.
As teses de Abril de Lenin eram baseadas nesses 3 princípios aqui, nesses 3 pilares: paz, terra e pão. Todo poder aos sovietes. Lenin era o líder dos bolcheviques, era o líder dos operários, era o líder dos camponeses. Então ele volta para a Rússia e começa a defender paz. A Rússia tem que sair da Primeira Guerra Mundial, tem que assinar um acordo de paz, porque a gente não tem como se manter na guerra. Paz. Terra. Temos que realizar a reforma agrária, temos que dar terra para quem não tem, temos que acabar com a desigualdade no campo, temos que acabar com a concentração fundiária. Terra. Pão. Temos que acabar com a desigualdade, temos que dividir a riqueza, temos que dar comida para o nosso povo. E quem vai fazer isso? Quem vai ajudar nisso? Os sovietes, os operários e os camponeses. Todo o poder aos sovietes. Quem tem que governar a Rússia é o povo. Quem tem que governar a Rússia é o povo. E quem representa o povo? Os sovietes, as associações. Lembra vocês, como se fossem uma espécie de sindicatos. Tá? Lenin, então, vai formar uma guarda, não oficial, que era chamada Guarda Vermelha, e ele vai entregar o comando dessa Guarda Vermelha a um grande aliado que ele tinha, que era Trotsky. Né? Trotsky era um grande aliado de Lenin. Trotsky tinha grande influência dentro dos bolcheviques. E em outubro de 1917, agora sim, em outubro de 1917, sob a liderança dos sovietes de Petrogrado, né, que era o principal grupo de associações, de representantes dos trabalhadores, sob a liderança dos sovietes de Petrogrado, né, sob a liderança da Guarda Vermelha, sob a liderança de Trotsky, eles vão atacar o Palácio de Inverno, aonde ficava o czar, mesmo ele não tendo mais poderes. Eles vão atacar o Palácio de Inverno, que era a sede do poder, e vão tomar o poder de Kerensky. Eles tomam o poder de Kerensky, assumem o poder dentro da Rússia e dão início a um governo efetivamente do povo, na visão deles, efetivamente um governo do povo, para o povo, com o povo. E o grande líder desse novo governo vai ser Lenin. Então, eles tomam o poder, Lenin assume o controle do poder dentro da Rússia e acontece toda a chamada Revolução de Outubro. Lenin, então, vai governar a Rússia a partir de 17, ele vai assumir o governo, assumir o controle da Rússia e vai governar a Rússia até a sua morte em 1924. Era chegada a hora agora dos bolcheviques governarem a Rússia. Lenin assumindo o poder dentro da Rússia. Uma das primeiras coisas que Lenin faz, ele vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk. Pelo Tratado de Brest-Litovsk, Lenin vai assinar um acordo de paz em separado com a Alemanha. Então, Lenin assume um acordo de paz em separado com a Alemanha, tá? Ele assume um acordo de paz em separado com a Alemanha e vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E para a Alemanha aceitar isso, porque não era simplesmente falar assim, Alemanha, eu quero parar de ficar em guerra com você. Eu vou sair da guerra, tá? Não ia adiantar nada. A Alemanha ia continuar atacando a Rússia. Então, para a Alemanha aceitar esse tratado, a Rússia abriu mão da Polônia, da Finlândia, da Lituânia, da Letônia e da Estônia. Se a gente olhar no mapa depois, eu vou mostrar em um outro momento para vocês, vai ser um território que ficava entre a Alemanha e a Rússia propriamente dita. Era um território russo que a Rússia vai entregar para a Alemanha.
Lenin também vai decretar reforma agrária, vai entregar a terra para quem não tem. Ele vai nacionalizar todas as empresas, mesmo as multinacionais vão ser nacionalizadas, né? Os conselhos de sovietes, os sindicatos, vão assumir o controle das fábricas, e para afastar qualquer perigo do sistema czarista voltar, a família real toda vai ser executada. O czar e toda a sua família vão ser executados. Tá? Rodrigo, Lenin começou a governar de boa, deu tudo certo, foi tudo tranquilo? Não. Lenin vai sofrer a oposição da burguesia, né? E a Rússia vai, inclusive, entrar numa guerra civil que vai durar de 1917 a 1921. Então, você vai ter o Exército Vermelho, que era o exército de Lenin, que eram os bolcheviques, os sovietes, os camponeses, contra o Exército Branco, que eram os mencheviques, os latifundiários, a igreja, os defensores do czarismo, com a aliança, inclusive, das potências estrangeiras. Lenin, para tentar sobreviver e resistir, ele vai instituir um comunismo de guerra, aonde ele vai centralizar o controle da produção, ele vai requisitar toda a produção agrícola à força para alimentar o exército, para produzir as armas que ele precisa, né? Ele vai eliminar literalmente a economia de mercado, né? E aí os russos brancos eles vão ser derrotados em 1921 e os bolcheviques e Lenin vão assumir definitivamente o controle, o poder dentro da Rússia. Os países capitalistas, com medo do comunismo que Lenin havia implantado e iniciado dentro da Rússia, vão então tentar isolar a Rússia, um chamado cordão sanitário. A Rússia ela vai ficar isolada do resto do mundo por conta do seu regime comunista. Rodrigo, nenhum país tentou invadir a Rússia, nenhum país tentou atacar a Rússia, nenhum país tentou acabar com o comunismo dentro da Rússia. Gente, o mundo ainda vivia a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, o mundo europeu está lambendo as suas feridas ainda da Primeira Guerra Mundial. Eles não iam iniciar uma nova guerra contra a Rússia só porque o regime político da Rússia agora era contrário ao capitalismo. Tá ok? E aí, a partir de 21, então, com o fim da Guerra Civil, Lenin vai adotar uma política econômica chamada NEP, a nova política econômica da Rússia. Que a NEP ela se resume essa frase aqui, ó: um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. O que Lenin vai fazer? Numa tentativa de recuperar a economia russa, de fazer a economia da Rússia voltar a crescer, Lenin ele vai permitir alguns elementos capitalistas, por um período pré-determinado, numa tentativa de fazer a economia da Rússia se desenvolver novamente. Então, ele deu um passo atrás, ele permitiu um pouco de capitalismo dentro da Rússia, associado, conciliado ao comunismo. Ele permitiu um pouco de capitalismo. Como assim um pouco de capitalismo, Rodrigo? Por exemplo, ele vai permitir pequenas empresas, pequenas e médias empresas, particulares, privadas, com até 20 funcionários. Ele vai permitir que elas existam. Passou de 20 funcionários, virava estatal. Ia para o governo, ia para os sovietes. Até 20 funcionários, você podia ter uma pequena empresa. Né? Ele vai permitir o comércio, o livre comércio de produtos agrícolas. Então, quer dizer, a economia de mercado ela volta. Né? Você podia produzir um excedente para vender no mercado, mas tudo dentro de uma quantidade mínima. Nada em larga escala, em grande produção. A NEP ela vai durar até 1928. Até 1928. E ela deu resultado. Ela ajudou a recuperar parcialmente o país,
A Rússia voltou a ter um desenvolvimento econômico até significativo. E em 1922, para dar uma nova cara à Rússia de verdade, ela inclusive muda de nome, e aí a Rússia deixa de ser a Rússia e vira a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin morre em 1924, e com a morte de Lenin, a Rússia entra em uma nova fase de disputas internas para ver quem herdaria o poder, a liderança, o lugar de Lenin, Trotsky ou Stalin. Só que essa parte eu não vou trabalhar com vocês, essa parte ela vai ficar mais para a leitura mesmo. A simples leitura dela já vai ajudar bastante a vocês. A simples leitura dela já vai certamente ajudar vocês no entendimento do conteúdo, tá? Vocês estão de volta comigo agora na tela aqui? Sim. Estão de volta comigo, né? A gente encerra, então, a Revolução Russa agora, e eu pergunto, alguma dúvida? Não. Ô, professor, eu ainda não ficou muito claro para mim ainda por que Lenin escolheu esse regime socialista para implantar na Rússia. Por que ele? Porque ele era defensor do socialismo, ele era defensor da teoria do comunismo, de um Estado forte. O comunismo seria a fase avançada depois que o mundo passasse pelo capitalismo, socialismo, e finalmente chegariam ao comunismo, onde ninguém seria dono de nada, todos seriam dono de tudo, não haveria pobreza, não haveria desigualdade social. Então, por isso ele implanta esse socialismo. A Rússia, na realidade, nunca existiu na União Soviética o comunismo. O que existiu na União Soviética, na realidade, foi chamado socialismo real. Eles nunca conseguiram, de verdade, implantar o comunismo. Nenhum país do planeta, nunca, até hoje, 9 de agosto de 2021, nunca um único país sequer conseguiu, por um único momento sequer, implantar efetivamente o comunismo. Nunca existiu um regime comunista no planeta. Dava-se o nome de comunismo, mas nunca o comunismo de fato foi implantado. Porque num Estado comunista você não tem governo, você não tem partido político, você não tem a polícia, o povo ele vive em verdadeira comunhão, respeitando uns aos outros, produzindo aquilo que cada um precisa, sem desigualdade social, sem miséria, sem pobreza, sem rico, sem pobre, sem pessoas desobedecendo às leis, e assim vai. A gente usa erradamente o termo comunismo, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, né? Tudo que se você discorda de um indivíduo, é comunista, vai para Venezuela, vai para Cuba. Meninos, sem partidarismo agora. Põe na cabeça de vocês. Não existe, nunca existiu um comunismo de fato implementado no planeta. Existe a teoria, existe a ideia, existe o sonho, mas ele nunca saiu do papel. O que a gente tem na realidade são regimes socialistas, totalitários, autoritários. Cuba, China, Venezuela, e assim vai. Né? São regimes, a antiga União Soviética, que eram regimes totalitários. E do mesmo jeito que você tem regimes socialistas totalitários, você tem regimes capitalistas extremamente totalitários. Hitler, Mussolini, Franco, né, na Alemanha, na Itália, na Espanha. Aqui no Brasil, nós tivemos o período da ditadura militar, que era capitalista, só que era um regime de exceção, onde você não tinha liberdade, você não tinha autonomia. E tem muita gente aí que defende muita coisa nos dias de hoje, querendo aí dar poder demais nas mãos de um salvador da pátria, só que se esquecem de estudar a história. E eu fico revoltado com isso. Vão estudar a história. Vão ver o que é a história. Aprendam com a história. Né? Todo governante, sem exceção, todo governante, fosse ele de esquerda ou de direita, todo governante que um dia teve poder demais nas mãos, abusou do poder que teve
E milhões e milhões e milhões morreram por isso. Aprendam. Aprendam. E vou falar uma coisa com vocês aqui, acho que eu já falei e vou repetir. Por pior que seja a democracia, por pior que ela seja, ela ainda é melhor do que a melhor das ditaduras. Aprendam isso. Por pior que seja a democracia, ela ainda é melhor do que a melhor das ditaduras. Porque mesmo na pior democracia, você ainda tem o direito de discordar. Na pior democracia, você ainda tem o direito de questionar. Na pior democracia, você tem o direito a se opor. E por melhor que seja a ditadura, se você discordar uma vírgula do seu líder supremo, você vai para a vala, você vai para a cadeia. Aprendam isso e levem para a vida. Falei alguma besteira, alguma dúvida? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Alguém? Ninguém? Eu não. Posso encerrar a aula? Acho que sim. Vou parar de gravar então.